Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Eu sou a professora Tatiane. Essa aula é para o 8º ano do Ensino Fundamental 2, referente ao tema folclore. E nessa aula nós vamos analisar um pouco sobre a ética dos personagens folclóricos de duas lendas do Brasil. Nós vamos falar um pouco sobre a lenda da noiva da Lagoa Formosa e do minhocão do rio Araguaia. Essas duas lendas são lendas pouco conhecidas aqui na região Nordeste, né? Nós nordestinos temos pouco conhecimento sobre essa lenda, então eu vou fazer uma aula onde nós vamos ficar presos mais ao texto e depois nós analisaremos esses personagens. Então, a lenda da noiva da Lagoa Formosa conta que há muitos anos uma jovem chamada Maria vivia na cidade de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Ela era conhecida por sua beleza e bondade. Apaixonou-se por um rapaz forasteiro, mas os seus pais não aprovavam o relacionamento, pois o homem era considerado misterioso e sem raízes na cidade. Apesar das proibições, Maria decidiu se casar às escondidas. No dia do casamento, trajando seu vestido de noiva, ela foi até a Lagoa Formosa, onde encontraria o noivo. Porém, ele nunca apareceu. A jovem, desesperada e humilhada, entrou na lagoa e desapareceu misteriosamente. Desde então, moradores dizem ver, nas noites de lua cheia, uma mulher vestida de branco vagando perto da lagoa, como se ainda esperasse o seu amado. Então vamos falar um pouco sobre o perfil desses personagens. Maria, a noiva, ela vem aí nessa lenda como um símbolo de amor verdadeiro, de inocência e a sua persistência em seguir o coração mesmo diante das proibições da família. Ela revela ter uma coragem muito grande, mas também uma ingenuidade, acreditando em promessas de uma pessoa totalmente estranha e promessas que são ali vazias. Maria também ela vai retratar uma luta contra a sociedade patriarcal, quando ela desobedece às ordens dos pais e tenta ter o controle sobre sua própria vida, escolhendo com quem ela deve se casar, certo? Já o noivo vai representar a figura do forasteiro, daquele que não tem compromisso, uma pessoa irresponsável, que engana e que não honra com a palavra dada, causando muitas vezes tragédias, como foi no caso dessa lenda. Então, nós vamos ter aí uma mulher corajosa que luta pelos seus desejos, que luta pelos seus objetivos, e nós vamos ter a figura de um homem que é irresponsável e que não tem compromisso, que engana as pessoas e que não se preocupa com as consequências dos atos que ele e das promessas que ele fez. A Noiva da Lagoa é lembrada até hoje em peças de teatro, em escolas, e tem visitas guiadas à Lagoa Formosa, onde essa lenda provavelmente aconteceu. Ela é usada como uma metáfora para ensinar sobre o valor do respeito ao compromisso com o outro e a necessidade de cuidar da saúde emocional das mulheres também. É um alerta sobre as promessas vazias e os relacionamentos tóxicos. Então, além do que eu já falei, nós percebemos aqui que essa mulher que lutou por seus desejos, ela não tinha um cuidado não havia ali para com ela um cuidado no seu emocional, que fez com que ela atentou contra a sua própria vida e se matou por causa de uma pessoa que não cumpriu com o combinado e que não tinha por ela o amor ou a recíproca que ela esperava. Então fica aqui um alerta, né? Importantíssimo nessa lenda sobre o autocuidado emocional, sobre a necessidade da gente, de nós mulheres, prestarmos atenção nas relações, né, com as pessoas e, e treinar o nosso emocional para que a gente consiga superar alguma rejeição, alguma atitude de não reciprocidade. É importante a gente ter isso
sempre em mente, né? É muito importante. Agora a gente vai passar para uma outra lenda, que também é mais lá do sul, que é a lenda do Minhocão do Rio Araguaia. Essa lenda é uma lenda pouquíssimo difundida no Nordeste, mas que é bem conhecida no sul. O minhocão é descrito como uma criatura monstruosa, parecida com uma gigantesca cobra ou uma minhoca, que habita o fundo do rio Araguaia. Então, muito especificamente, essa lenda é ali das proximidades do rio Araguaia. Diz-se que ela é capaz de engolir barcos inteiros e causar enchentes quando se move debaixo da terra. O minhocão, para os povos ribeirinhos, contam que o minhocão surge como um castigo da natureza quando os homens a desrespeitam, ou quando eles pescam demais, ou quando eles começam a poluir o rio, ou quando eles constroem locais sagrados. Essa lenda é antiga e foi passada por gerações entre os indígenas e os ribeirinhos, os quilombolas e pescadores. Então, o minhocão, pessoal, ele é um personagem que ele tem ali um cuidado com a natureza. É mais um dos personagens de lendas folclóricas que tem a questão da ambiental como principal foco, né? Por conta que a maior parte dessas lendas vão surgir entre os indígenas, que têm a questão ambiental como principal foco, o cuidado com a natureza como principal foco. Então, quais são os perfis desses personagens? O minhocão ele não é exatamente um vilão, na verdade ele é um guardião da natureza e sua figura representa o equilíbrio natural, ou seja, quando os homens começam a agredir demais a natureza, o minhocão vem, destrói o que os homens construíram para dar ali um respirar, um fôlego à natureza de novo, para que as coisas se restabeleçam, o equilíbrio natural se restabeleça. Se está poluindo demais, se está construindo no lugar sagrado, ele vai lá e destrói tudo para que a natureza possa se restabelecer. Os pescadores e os humanos, eles representam o quê? A ganância e a exploração desmedida. A exploração da natureza apenas por dinheiro, sem estar ali em pauta a questão da sobrevivência humana. É uma exploração gananciosa, uma exploração por dinheiro. Então, o minhocão do Rio Araguaia, ele é um grande defensor da natureza. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Só mais uma. A lenda, ela é lembrada sempre em projetos ambientais, em escolas e ONGs da região, servindo como símbolo da luta pela preservação dos rios, da fauna local. A lenda também é usada para ensinar sobre a ética ecológica, o respeito às culturas indígenas e a sustentabilidade. O minhocão aparece em desenhos infantis, músicas regionais e até em grafites urbanos, ou seja, é uma lenda muito importante e é uma lenda que traz uma lição muito atual, né, nessa nossa luta pela preservação dos recursos naturais, que é uma luta pela nossa própria sobrevivência, né? Preservar a natureza é uma questão de sobrevivência. Quanto mais rápido a humanidade destrói a natureza, mais rápido a humanidade se autodestrói. Esse conhecimento indígena é super antigo e não tem nada mais atual. Quanto mais os estudos científicos avançam em relação à questão da preservação da natureza e da destruição causada pela humanidade, mais evidente fica que a sabedoria indígena, a sabedoria popular, de fato, é aplicável na nossa sociedade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha sido útil para vocês. Qualquer dúvida é só me procurar e até a próxima aula.